אשת אשת חיל נמצא ורחוק מפני. A gente está na terceira aula sobre tefilá. E para muitas pessoas está fazendo efeito e para outras pessoas estão mais perdidas. Mas hoje, Bezat Hashem, a gente vai começar a amidar. Então, em todas as situações da vida, existe uma segulá. Segulá, em hebraico, é algo que vai trazer coisas boas para a gente, uma proteção. Tá? É uma segulá. A gente vai falar a frase. Por exemplo, a doutora Lívia, boa tarde, boa tarde, doutora Lívia. Lívia, as lívicas que a gente Boa tem tarde, aqui. querido mestre. Tanto tempo. A doutora Lívia vai passar por uma consulta que é difícil, problemática, ou a Carla ela vai trabalhar lá na farmácia, ou eu não sei, na área de medicamentos, que vai tomar decisões, ela, a esposa do Juliano, alguma situação difícil que precisa ser tomada, tem uma singular que a gente tem que falar. Eu vou ensinar hoje para vocês. Estão preparados? Sim, É uma sim. frase que é poderosíssima. A gente, antes de qualquer coisa, qualquer encontro, situações que precisa ter uma concentração, a gente fala a frase Adonai Sefatai Tiftah Ufi Yagi Tehilater. A gente usa essa frase quando a gente vai começar a fazer nossa tefilá, na Amidá. É a primeira frase. Quem está com o Sidu aberto aí na Amidá? Eu tô, Rabino. Então fala rapidinho, vai. O que significa? Adonai Seftat Tiftah Ufi Yagi Tehilaterra. Quer dizer, Adonai, abre meus lábios e minha boca, dirá o teu louvor. O que a gente está falando, doutora Arifta? A gente está dizendo, reconhecendo que Hashem está indo na frente. Está indo na frente do processo, da consulta, das decisões no banco, em todas as ações da nossa vida, a gente precisa usar tefilá. Então, quando eu tenho um professor, e toda vez que ele dá aula, a primeira frase que ele fala, Adonai Sefatai Ugi Tehilatecha, ele fala essa frase. Que ele está dizendo, Hashem, deixa eu ser um instrumento, um meio, um canal, onde as pessoas possam reconhecer, através de mim, a tua grandiosidade. Que ataca Dosh, a gente fala que ele é santo. Vê, ataca Dosh. A gente também é santo porque a gente santifica o nome de Hashem. Então, eu tenho todo o material aqui, eu já pensei como é que seria o caminhamento dessa aula, mas no final dela, no final, realmente, a gente vai fazendo da forma que vem. Hashem Sefatai Ugi Tehilatecha. É a primeira frase que a gente vai fazer na Amidá. A mitzvah de fazer as orações, ela está explícita na Torá. E essa mitzvah é deoraita, é bíblica. Então, está aí a explicação. A gente tem 3 vezes ao dia para fazer oração. No Shaharit,
na Mihai e no Armitz. E da onde vem essa obrigação? Da Torá, no Devarim, no Deuteronômio 11, 13. Nossos sábios, eles vão interpretar e vão explicar uma coisa bem bonita. Que o serviço do coração. O que é o serviço do coração? É bombear o sangue? Esse é o serviço do coração, né, doutora Aline? Esse é o serviço, né, doutores? O serviço do coração, além de bombear o sangue, é o serviço da oração. Por exemplo, quando eu boto meu coração em algo, eu vou pensar com carinho. Agora, se eu não tenho um coração, eu vou pensei, mas ó, não é tão importante. Agora, pensa com carinho, né? Tem essa expressão em português. Ô, doutora Lívia, pensa aí com carinho. Ô, doutora Lívia, pensa com carinho. Ô, Magno, pensa com carinho. Arié, pensa com carinho. Daniel, pensa com carinho. Cadê? Luiz, Márcia, Marcelo, Jacob, pensem com carinho, pensem com coração. E aí a gente já está entendendo o que é tefilar. Não é o mecânico. Amém. 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 Aí não é tefilar, é que repete, é competição. E muitas das vezes a gente vai para a sinagoga, a gente se sente na ópera. Às vezes é uma ópera. Às vezes é que as pessoas fazem, às vezes, tudo metódico. Não que elas queiram. Às vezes é tefilar realmente do coração. Mas o mais importante não é o Hazan, o líder que está rezando, ou a liderança, ou o rabino. É a gente saber como se comportar, como fazer a tefilá do coração. Né? Então, é muito importante a gente entender essa primeira parte para a gente poder explorar o universo da tefilá. Explorar o universo da tefilá. A oração, ela não pode ser feita sem sentimento. Vou botar o coração. E quando a gente coloca o coração, it's more than word, é mais do que palavras. E é a nossa essência, nossa essência. O que é a nossa essência? Quem somos nós? Somos os títulos que adquirimos, o dinheiro que temos? Ou a nossa essência é a imagem e semelhança de Kadosh Baruch? Essa é a grande verdade. No final, aos 120 anos, a Shem vai perguntar quanto dinheiro vocês fizeram, quantos imóveis tiveram, quantas viagens fizeram, ou quantas pessoas conheceram, quantos vestidos tiveram, quantos sapatos, coisas fúteis. A Shem vai perguntar se você realmente se esforçou para fazer esse mundo melhor. Se você se esforçou para agradar a Ele. Aí, isso é tão pessoal. Então, antes de começar a falar de Amidá, eu precisava falar da Tefilá. Tefilá é a oração que vem do coração. Oração que vem do coração. E a gente aprendeu aqui que a oração é uma mitzvah de oraita. É bíblica. Agora, se a pessoa tem dificuldade, nós sábios falam também que a pessoa tem dificuldades de fazer tefilá, todo mundo tem. Como é que você vai chegar perante Hashem
tefilá do coração. Mas para poder fazer a tefilá do coração, a gente tem que ter uma coisa que o Juliano falou agora. Kavaná, intenção. Qual a intenção que eu tenho? Quais são as tuas intenções? Alguém já escutou isso? Não? Quem nunca escutou? Tu quer casar comigo? Quais são as tuas intenções? Quer comprar tua casa? Quais são as tuas intenções? Casa. Tudo na vida a gente tem intenção. Até para fazer filhos a gente tem que ter intenção. Né? Senão, não vai. Os nossos sábios sabiam que a gente não sabe fazer isso. É muito difícil. Como é que a gente vai se conectar com a Shem? Se a gente mal consegue se conectar com nós próprios. Hoje eu estou sentindo assim, amanhã eu estou sentindo assado. Uhum. Né? E o humor, principalmente as mulheres têm humores, questão hormonal. Né? As mulheres têm momentos de diferentes. Quando elas estão passando o período delas, elas são mais sensíveis, elas estão mais carentes, elas não querem a atenção do esposo, a esposa não tem. É a história da Márcia e o... Como é que é o outro? Eu esqueci. Jairo. É um meme que está rolando. Mas é verdade, as mulheres são mais sensíveis quando elas chegam no período delas. E os homens precisam ter sabedoria. Existe um livro muito interessante, Os Homens São de Marte, as Mulheres São de Vênus. É um best-seller muito interessante que vai falar do mundo diverso das mulheres, dos homens. Agora a gente está falando de tefilá. Tanto homem como mulher não sabem fazer. Então, por isso, os nossos sábios, uma grande assembleia liderada por quem? Rivika, doutora Rivika, as Rívikas. Quem foi que liderou a construção da Amidá? Vamos ver se vocês lembram. Quem foi? Não lembram? Desculpa, professor, o Já senhor foi ensinou, mas eu respondido, não Rabino. Ezra. Ezra, o escriba, ele vai entender que o povo de Israel, quando sai para a Galuta, ele perde também a sua essência espiritual. Por isso você vê a terra de Israel é um local onde a pessoa tem a disponibilidade de se elevar espiritualmente. É natural. O mais secular em Israel, ele vai ser um pouco mais religioso fora da terra de Israel. Infelizmente, fora da terra de Israel, o judaísmo se torna um clube. Não que aqui em Israel não seja. Essas 19 bênçãos, na verdade são 18, com mais uma, vai ser acrescentado mais uma. Chama Shamnat Israel, as 18 bênçãos. A gente já falou sobre isso. Mas foi acrescentado mais uma. Como no Bricata Amazon, a gente acrescentou. Né? Alguém lembra da história do Bricata Amazon? O pessoal que estiver aqui em Israel, de Beitá, foi acrescentado mais uma, 19. Sendo 3 primeiras de louvores e reconhecimentos a Hashem. E as 13 de petições. Eu vou pedir. E as últimas 3 de agradecimento. Foi essa a forma que Ezra conseguiu fazer que as nossas tefilás possam ser compreensíveis. E eu vou explicar o behind the scene uma a uma.
estavam falando que Ezra Sofer vai entender o problema do povo de Israel. It's time for bed. Não é o mesmo povo que estava na terra de Israel, que tinham serviço no templo, que tinham sacrifícios, e agora o povo está na diáspora, na Babilônia, e esse povo precisa aprender a rezar, ter os sacrifícios. E aí a gente vai ver que os sacrifícios são substituídos por 70 anos pelas tefilot. Foi a primeira experiência que a gente vai ter sobre essa mudança entre o sacrifício e as tefilot. E a gente vai ver um outro fenômeno, que a gente para de fazer as tefilot como korbanot, como sacrifícios, e volta a ter sacrifícios no período do segundo tempo. Só que vai acontecer um fenômeno. No primeiro templo só existia os sacrifícios. As tefilotes eram de uma forma individual. Lá e cá. Depois que a gente volta da Babilônia, Ezra vai instituir as orações como fixas. E essas orações fixas vão andar lado a lado, junto com os sacrifícios, até a destruição do segundo templo. Então, a gente entendeu aqui. Ezra viu a necessidade do povo continuar com a destruição do primeiro templo, e com a destruição do segundo templo, os nossos sábios entenderam que era vital ao povo de Israel continuar fazendo as tefilot. Márcia. Quer dizer, Rabino, as orações fixas, elas se tornam coletivas, né? São coletivas como Por isso que elas substituem o sacrifício. Quando elas são fixadas, são feitas por todos, é isso? É isso, e essa é a importância de ter minyan, os 10. Certo. Tá? Se não tem minyan, mesmo assim funciona com os korbanot, que a gente tem que dar pessoalmente para Hashem. Ezra vai ter essa missão de fazer 19 berahot. Sendo que as 3, a gente vai ter uma aula só para falar das 3. Aqui. É essa, de fato, a aula que eu comecei. Dei uma introdução para vocês entenderem a seriedade da tefilá. Como eu falei, as 3 primeiras são louvores e reconhecimentos a Kadosh Baruch Hu. As 13 berahot, logo depois das 3 primeiras, são petições. E as últimas 3 são agradecimentos. Então, em base disso, a gente tem 19 bênçãos, que é a Midá, as 3 louvores e agradecimentos, as 13 petições e as últimas 3 agradecimentos, despedidas, ou agradecimento ao Hashem. Entendemos aqui, Arão? Entendemos aqui, Rivka? Márcia? Magdo? Sim. Juliano? Akiva? sim. Beatriz? Marcelo? Daniel? Sim. Sim, entendemos. Então, a gente já começou aqui a construir uma base da Amidá. Agora vamos Amidá. Todo mundo está com Sidu aí, né, do lado. Tá? É muito importante estar com o Sidu. Vamos pegar o Shacharit, a parte do Shacharit da manhã. Amidá da manhã. Tá. As 3 primeiras berahot
são, como eu falei, de agradecimento. E é um reconhecimento aos avot. A-V-O-T. Os patriarcas. Avot em hebraico é patriarcas. Abraham, Yitzhak, Yaakov. Abraham, Yitzhak e Yaakov. Também, a primeira berahá das três é Avot, os patriarcas. Depois, dentro dessas três, a gente vai ter também Gevurot, Gevurah. O que é Gevurah, doutora Rivka? Rigor, julgamento. Serenidade. E a terceira de louvores é relacionado a Kedushat Hashem, santificação no nome de Deus. Então, vamos lá. Aqui, ó. Primeira, das três primeiras berahot da Midah. Avot, os patriarcas. Segunda, Gevurot, Gevurah, seriedade. E a terceira, Kedushá, Kedush. Kedushat Hashem, Kedushat, o nome de Hashem, a santidade do nome de Hashem. Então, quando a gente começa a fazer a Amidah, a gente dá 3 passos para trás, 3 passos para frente. Ele vai falar aquela frase que eu ensinei no começo da aula, que é Adonai Sefatai, Tefilatá, Ufiagi Tehilatecha. Em tudo na vida a gente tem que começar a falar essa frase. Aí vocês vão ver, muitas coisas começam a andar. Faz parte da tefilá. Deus, ponha palavras na minha boca para que eu possa ser sempre mente do chá. Um rabino chamado Rafael Simlai ensinou que se deve desviar desse procedimento. Primeiro que a gente deve fazer, a primeira coisa que a gente deve fazer é recordar e louvar a Kadosh Baruch Hu para depois fazer pedidos. Eu não posso chegar, ó pai, me dá €1. Ó pai, me dá R$1. Ó pai, me dá shekel. Não posso. Ele vai dar. Mas ele também pode também dizer não. Na maioria das vezes. Ó pai, me dá um trocadinho. Não dou. Aí você fala, papai, o Senhor é maravilhoso, um pai exemplar, um pai que é bonito, um pai que é caridoso. Aí você joga o óculos para baixo e fala, somebody, Lord. Ele vai dar. Não é verdade? Ele vai chegar, pai, me dá aí. Me dá 100 euros. Me dá R$200 aí. Ou me dá 500 shekels. Ninguém vai dar. Mas se você faz um jeitinho, ele vai dar. Porque pai é pai. Concordam? O próprio Rabino, ele vai ensinar isso, ele vai tirar essa frase, essa explicação do Tratado de Berahot, no livro na Guemará, 32a. Esse mesmo, o Rabino Yehudá, ele vai dizer uma coisa bem interessante. Uma pessoa nunca deve fazer pedidos pessoais durante as 3 primeiras bênçãos
Porque o Rabino Hanina, ele ensinou, durante as 3 primeiras bênçãos, o suplicante se assemelha a um servo que expressa apenas os louvores ao seu mestre. A gente não pode pedir a um chefe de Estado, uma liderança, favores, sem que a pessoa se sinta confortável. Vocês entenderam até aqui? Aproximando-se de Akadosh Baruch Hu, a gente tem que se aproximar. Só para confirmar uma coisa, a terceira, essa dos louvores, é aquela que começa dizendo Venema atah lecha hayot metim baruch atah Adonai mechaye ametim. Não, vamos lá. Primeira, vamos lá, eu vou falar agora. Baruch atah Hashem Eloheinu melech Elohei avotenu Eloheinu Avraham Eloheinu Yitzchak Eloheinu Yaakov האל הגדול, הגיבור נורא עליון, גומל חסידים טובים, קונה הכל, וזוכה חסדי אבות, מבין גואל בנו שמו באהבה. Eu falei em hebraico. Agora quem fala em português? Eu não, quer que fale em português? Eu quero que alguém traduza em português, porque muita gente não entende em hebraico. Bendito és tu, Adonai, nosso Deus e Deus de nossos pais, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, o Deus grande, poderoso e temível, Deus sublime, que outorga generosas bondades, que cria tudo, que recorda a devoção, generosidade dos patriarcas e que, por amor, traz um Salvador, um Mashiach, para os filhos de seus filhos, pelo seu nome. Qual é a Ou seja, página, se faz favor? a página no Sidur? página depois, qual o Sidur que você tem, Beatriz? Sidur completo. 155. Sidur completo. No azul, 65. Não, é o completo. 155 no azul. É o 5. É a primeira parte. 65. Então, a gente está vendo aqui. Agora, eu quero... A oração marca a transformação do homem de uma existência egocêntrica para uma existência centrada em Hashem. Não tem isso. Portanto, nega os desejos pessoais, concentrando-se nos atributos de Akadosh Baruch Hu. A essência da oração, porque o objetivo principal da tefilá é desviar o foco de mim, homem, para o bendito seja. Um dos grandes pensadores, rabino do século XVI, Maral de Praga, quem já foi a Praga, do Goli, ele vai escrever uma coisa bem interessante, um comentário do Talmud, de que é preferível uma pessoa rezar, orar, fazer tefilot em uma sinagoga que esteja longe da casa, porque Deus recompensa uma pessoa que se esforçou para ir para uma sinagoga, para uma sinagoga. Ou seja, eu tenho numa cidade tem 2 sinagogas, lógico, tem outros fatores, mas se a pessoa vai para uma sinagoga, ela tem que ir, não porque o fulano é menos ou mais, ela vai fazer tefilá, ela vai fazer oração. Então, se ela se esforçou entre ir na sinagoga do Pote, do Shuk, um exemplo aqui, do mercado, ou ir lá
no cótel rezar, o mérito dela é maior quando ela se esforça para ir. Ela não fez uma coisa banal, ela se envolveu. Como eu falei aos senhores, ela se esqueceu de ela própria e se tornou o foco principal a Kadosh Baruch Hu. E o Maral, ele vai dizer mais. Cada passo que ela dá para a caminhada na sinagoga, ela recebe berahot, a intenção, kavaná. Este conceito é um conceito interessante, recompensa por cada passo. Parece um pouquinho ganância, mas na verdade também é parte da nossa necessidade de fazer tefilá, a oração. Da onde a gente aprende isso? Com quem que a gente aprende isso? De uma mulher. E ela estava desesperada. De Hannah. Hannah. Tanto que no Sidu tem uma tefilá só dela. Tefilá de Hannah. Alguém que é um nome fortíssimo, bote se Hannah, mulheres. Que a mulher, Hannah, ela abria a boca e rezava, fazia as coisas. Depois que aconteceu o milagre de ser estéril e poder dar um filho, e esse filho vai nada mais, nada menos se tornar quem? O profeta Samuel. Ou seja, se ela não tivesse feito aquela tefilá, a gente não teria o profeta Samuel, e talvez seria muito como Hashem ia poder escolher outro profeta para ungir o rei Davi e o rei Shaul. Lembrando que o próprio profeta Samuel fez uma tefilá para que Deus diminuísse a vida dele. É errado a gente fazer isso. Porque ele não queria ver Shaul morto. Mas era o nível do profeta Samuel. O Talmud nunca encoraja uma pessoa a caminhar em grandes distâncias para cumprir qualquer outra mitzvah. Como sentar na sukkah, como escutar shofar. Mas Maral explica que se distanciar da casa, acordar às 4:30 da manhã, Aron, Moshe, Eu, Akiva, Ariê, a turma Rabin. dos 4:30 da manhã, a Márcia, para ir para a sinagoga, para rezar numa minyan de 10, é um mérito muito forte. Muito forte. E isso faz a pessoa se aproximar do divino. E se semelhar com quem? Está na primeira Berahá. Está falando dos avós. Avraham, Yitzhak, Jacob. exemplo, Jacob Avinu. Estava saindo, fugindo lá do seu sogro, Lavão. E aí terminou resolvendo a coisa. Depois ia encontrar com seu irmão, Esaú. Ele ia para casa ver seus pais. Mas ele se afastou. Ele saiu para poder se aproximar das coisas de Hashem. Lech lecha, Abraão, Avinu. Sai da tua terra. Sai da tua parentela. E vai para uma terra que eu vou te mostrar. Tefilá. É difícil, né, sair, né? É muito difícil deixar
o feijão, o arroz, o macarrão da mamãe, a nossa língua. É difícil. É muito difícil se juntar ao povo de Israel. A gente tem muitos medos. A gente gosta da zona de conforto. Mas aí a gente está testando a gente para se semelhar com os avós. Abraham, Isaac e Jacó. Bonito isso, né? Aí eu já chamo aquele bordão que eu sempre falo, que isso para mim é breaking news. Porque não é fácil. Antes de começar a fazer as tefilot, deve-se meditar sobre a elevação do nome de Hashem. E como eu, pobre mortal, sou nada. Estava vendo ontem à noite, esse Shabbat, um documentário, como fizeram aquela música We Are the World. Quem escreveu foi Michael Jackson e um outro artista americano muito famoso. E uma das coisas bem interessantes, depois que ele reuniu todos os globais da década de 80, ele escreveu na porta, onde Tina Turner, Bob Dylan, todos esses grandes da música iam passar, escreveu lá uma frase que foi muito interessante. E preste atenção. Analise o seu ego. Imagina. Michael Jackson, Ray Charles, todos os grandes que a gente já não tem. Todos da noite toda, ele ficar um dia, a noite toda para fazer aquela música. Ah, por que ele tem mais? Eu tenho menos. Imagina o ego. Você sabe quem eu sou? Imagina a briga que podia sair dali. Ego. A gente, infelizmente, é feito de egos. Porque a gente constrói o nosso nome. Sabe como foi difícil, né? Pegar um diploma, trabalhar, chegar num nível. Mas nesse exato momento a gente tem que esquecer todas essas coisas terrenas. E como o meu querido amigo Rabino Sami Pinto fala, descer do salto, botar as sandálias da humildade, ou tira as sandálias, que o lugar que você está indo é sagrado, e cobre a cabeça e vai fazer tua tefilá. É bem interessante isso. Deve-se arrancar do seu coração qualquer desejo ou prazer mundano desse mundo. Ah, eu estou lá rezando, Hashem, eu queria meu iPhone 15. Eu estou aqui, Magen Abraham, ai, Hashem, eu quero viajar, quero partir as férias lá em Cancún, lá em Miami, na Itália. A gente tem que tirar isso tudo do coração. E a gente tem que se apresentar ao bendito seja, como a gente veio a esse mundo. Literalmente, não nu fisicamente, mas nu das clipot. O que é clipot? As cáscaras. É proibido beijar. Por exemplo, você vai para a sinagoga, dentro da sinagoga, é proibido você chegar. Ui! Não pode fazer isso. Por que não pode fazer isso? Porque mostra um afeto que não é para ter ali. Você faz isso no café, na casa da pessoa. Você cumprimenta direitinho, mas
Ai, saudade. Somente os homens não podem dar a mão para as mulheres. Aluno meu, religioso, não pode dar. Quer dar um abraço? Quer dar um abraço numa mulher? Cadê? Pega um anel, compra para ela e santifica ela. Arie at mekudesh ali atabat azol kedat Moshe Israel. Mekudesh! Ela fica toda alegre. Aí você pode tocar nela. Mas ela não é tua esposa, não toca. Ela não é santificada para você. Entendemos aqui? Muito importante a gente entender. Porque é muito bonito na teoria. Ah, mas eu sou um molde ortodoxo, né? Um molde ortodoxo pode dar uns beijinhos. Alahá é alahá. A gente vive num mundo que é moderno. Mas que é santo não vai passar. Da mesma forma, Ramban com N, Ramban, conterrâneo de Rambam, escreveu em seu testamento Ética para seu filho. Eu já fiz até um vídeo, gravei sobre isso. Afasta-te de todos os assuntos mundanos da tua mente quando estiver de pé para fazer a tua tefilá, quando estiver orando. Rambam, prepara cuidadosamente teu coração na presença do bendito seja ele. Como poder afastar todos os assuntos mundanos quando estiver rezando para Hashem? Como a gente vai poder fazer isso? Shemonah Israel. Incluir pedidos para que Deus nos conceda as bênçãos desse mundo, saúde, prosperidade, liberdade, sucesso, parnassat tová. Quem quer dinheiro? Nessa hora a gente tem que entender que a tefilá da Midá é a coisa mais sagrada. É o Kodesh HaKodashim. É o Kodesh HaKodashim. Tem gente que está rezando. Alô? Kena, eu estou rezando aqui a Midá, mas daqui a pouquinho eu te ligo. O que você está dividindo? Você está falando com a Hashem ou está falando com o teu sócio? Ou com a tua esposa? Com o teu... Não. Tefilá é algo que você não pode fazer metade. Para Hashem é 100%. Tem um rabino, é aqui que ele vai falar, encontramos uma resposta nas palavras cuidadosamente escolhidas. Remá foi o rabino lá na Cracóvia, que é o Possé, que é o legislador dos Ashkenazim. Tá? Ele é como se fosse o Yosef Karo, dos Sefaradi. Remá foi lá na Cracóvia, há 500 anos atrás. Ele que vai escrever o Shulchan Aruch junto com o Yosef Karo. No mesmo período, não tinha internet, não tinha WhatsApp, não tinha o Zoom. Ele estava escrevendo lá porque ele sentiu a necessidade de escrever um código de leis, onde o povo podia ser mais acessível lá na Polônia e na terra de Israel, em Tzfat. E Yosef Karo também estava escrevendo. E aí os dois escreveram juntos. Ele vai falar o seguinte: na oração, ela deve ser arrancada do seu coração qualquer desejo pelos prazeres mundanos desse mundo. Certamente, quando fazemos nossa tefilá, genuinamente, a gente conserta o mundo. E nos esforçamos para levar os nossos pedidos acima desse mundo materialista. Pedimos a Hashem, a Deus, que torne o recurso desse mundo disponível para nós, para que possamos utilizá-lo para servir a Hashem.
Tudo que a gente tem, todo bem que a gente tem, tudo que a gente faz, até, eu tenho esse cachimbo, eu tenho esse óculos, eu tenho esse corpo, é para santificar. O óculos é para ler, Torá não é para ver outras coisas. Vocês entenderam? Tudo é uma forma de santificar. Por isso a gente pede Parnassá. Porque quando você tem Parnassá, bom sustento, você tem tempo para estudar a Torá. Vocês são maravilhosos, porque hoje, vocês, domingo, estão estudando Torá. Pararam um tempo da vida de vocês, um descanso de vocês, para estudar a Torá. Não é obrigação, não. Nossa obrigação, tinha um monte de gente aqui que já nem estava mais. Estou mentindo? Tem gente que terminou já o processo há muito tempo e ainda continua vindo nas aulas. Porque entenderam que o estudo da Torá engrandece e ajuda a nossa vida espiritual, emocional e financeira. Sem a gente pedir. Existe um rabino chamado Chaim de Volozhin. Ele escreveu um livro que eu amo. Meu rabino, o Rabino Moshe Spangedal, ele dá espanhol. Ele está ensinando esse livro no canal do Mahomeim. Chama Nefesh Haim. Nefesh Haim é um livro extremamente cabalista. Mas ele é tão profundo, tão autêntico, tão místico, que ele vai explicar tudo. E ele vai falar uma coisa. Explica que o verdadeiro propósito da tefilá é aumentar a influência de Hashem nesse mundo. Ou seja, Arão, ou seja, Rívica, ou seja, Juliano, Magno, Márcia, Arielle, doutora, Lívia, Rívica, Akiva, Beatriz, Daniel, Luiz, Marcelo, Rita, Raia, Leonardo, Edilson, Carla e Afonso. Quando os senhores fazem tefilá, vocês puxam a presença de Hashem para esse mundo. Breaking news. Vocês entendem isso? Pedimos as bênçãos das mãos de Hashem para que tenha bondade e permeie o mundo com maior intensidade. Quando a gente faz uma oração genuína, é um trampolim impulsionado para chegar aos céus e novas alturas espirituais, mesmo permanecendo fisicamente nesse mundo. Agora vocês entendem. Quando você está lá no Kotel, para quem vem aqui em Israel, e vê um tzadik rezando, complementado. Uma outra esfera, a gente não está nesse nível. A gente pode chegar. Mas para poder chegar, a gente tem que estar fazendo isso aqui. Entender o que é tefilá. O que é amidá. E se os senhores sabem o que é tefilá, e conhecem o que é tefilá, e vivem o que é tefilá, abre qualquer porta, qualquer chave. São 19 chaves que vai abrindo mundos espirituais. Afastei? Vocês estão entendendo? É muito profundo isso. E não é eu que estou dizendo, o Rabino Solovod. Nós somos a criação de Akadosh Baruch Hu. No livro Shemot 13:12, Ramban vai fazer um comentário e oferece uma descrição emocionante do propósito da tefilá. A intenção de cada mandamento é ajudar alguém a adquirir uma crença firme
no bendito seja, e proclamá-lo como aquele que nos criou. Este é o fato, o propósito da criação. Não há outro motivo conhecidos por nós. As sinagogas que construímos e os serviços que realizamos e as orações que recitamos, são todas projetadas para fornecer e expressar externa para a nossa convicção interna que Hu Elohim. Adonai, Hu Elohim, Adonai, Hu Elohim. A gente faz isso em Selichot. Adonai, Hu Elohim, Adonai, Hu Elohim. Yom Kippur. Daqui mais 2 meses, gente. Só que a gente começa a pensar em isso quando já chega lá perto do Rodesh Elul, Tishrei, Yom Kippur. Mas a Tefilá... Se vocês vão para qualquer lugar rezar, até mesmo na casa de vocês não tem sinagoga, se vocês fizerem um lugar onde vocês vão fazer suas tefilot e reconhece que Ele é o Deus e Ele é único, Ele é o motivo de tudo para a nossa criação, e a gente reconhece isso, a gente já... E olha, gente, eu estou falando só das 3 partes. Vocês entenderam como é profunda as 19 Berahot? Nunca mais vocês vão fazer uma Amidá sem pensar ou refletir naquilo que eu estou ensinando, que é muito profundo. Ou seja, vocês vão fazer primeira e segunda, vão entender que aquilo é um reconhecimento que nós não somos nada. Deus nos livre, a gente pode dormir hoje e não acordar mais. Mas mesmo nesse período a gente reconhece o Elohim. Ele é nosso Deus. Ele criou. E a gente não é nada. Por isso é importante ir à sinagoga. Mas que lá as pessoas talvez não sejam conectadas porque elas não tiveram ainda acesso a essas informações. Mas cabe cada pessoa que estuda ser luz. Ajudar as pessoas. Não é ser o rabino e nem a rabanita. I'm simply the best, the better one, the rest. Eu tenho chapéu. Não. Isso é clipot. A gente tem que trazer a presença de Hashem. Essa é a missão da criatura de Hashem. E não precisa ser judeu. Ser judeu é muita responsabilidade. E para ser judeu meia boca, é melhor não ser. Quem quer, tem que entender que vai ter que cumprir com amor. E eu tenho certeza que todo mundo está aqui, ama muito Hashem. E vai fazer tudo com Irat Shammai, com temor a céus. Vamos seguir? Ao longo dos tempos, os profetas de Israel exigiram que o povo nunca se esquecesse do propósito essencial da nação judaica. Sabe qual é? Quem fala isso foi o profeta Isaías. Essa nação eu formarei para mim mesmo, porque eles contêm os meus louvores. Isaías 43, 21. Você está entendendo por que é importante ser judeu? Qual a importância de ser judeu? Essa nação eu formei para mim mesmo. A gente está dizendo.
para que eles contenham os meus louvores, as minhas tefilot. Cada um que eu vejo aqui, eu vejo a presença de Hashem. Aqui do chá de Hashem. Cada um. Ou seja, cada um é a imagem de Hashem, como o próprio profeta Isaías 43:21 vai falar. A casca e o miolo. Nunca se deve esquecer quem conta os louvores a Kadosh Baruch Hu é significativo apenas quando as palavras são sinceras e os sentidos vêm do coração. Tem um livro chamado Hovot Levavot, e ele vai falar que é instruções detalhadas como se preparar para uma tefilá. A pessoa deve se desligar totalmente desse mundo, libertar sua mente de qualquer pensamento que distrai a sua atenção da oração, deve se levar a sério o que ele está diante do bendito seja. Escolher cuidadosamente as palavras e termos que que pendente, tem que falar tudo conforme certo. Se eu não sei hebraico, faz em português. Mas tefilá é uma coisa muito séria, é como medicamento. Uma pessoa que precisa. É muito sério. Mas Rabino não consegue. Desconectamos. Lembre-se, há pouco eu falei, se vocês vierem aqui em Israel, ou vocês vão na casa de uma pessoa que reza, ou até mesmo na sinagoga, quando eles rezam, eles desconectam. Você vê que o corpo está ali, mas é um outro nível. Ah, mas eles, não sou eu. Hashem fez todo homem nesse potencial. As pessoas devem se desligar desse mundo e libertar sua mente de qualquer pensamento que distraia sua atenção à tefilá. Entenda muito bem que as palavras da oração faladas pela boca são meramente a casca. A meditação do coração sobre as palavras é um núcleo interno. Eu posso falar, como vocês já viram fazer o vídeo no YouTube, ou muitos rabinos, você vai na sinagoga, Baruch atah, amém, amém. É importante escutar? Isso não sabe fazer tefilá, mas o mais importante é entender que quando vocês vão fazer a tefilá tem que sair de vocês. As palavras da oração são como um corpo, enquanto a meditação é a alma. Além que rezar apenas com a língua, enquanto sua mente vagueia, semelhante a um corpo vazio, ghost, não, o fantasma. Corpo e alma, boca e meditação. Tal pessoa é comparada com um servo cujo seu mestre tinha acabado de voltar para a casa de uma viagem. O servo enviou seus filhos para cumprimentar o mestre, enquanto ele próprio ignorou a presença do seu mestre. O mestre ficou enfurecido com o desrespeito. Da mesma forma,
se o coração envia o corpo e a boca para saudar o Eterno, bendito seja Ele, em oração, mas você, a sua mente, volta para outros lugares. Lugares que a gente não conhece, que cada um conhece. Da mesma forma como eu falei, Deus certamente ficará descontente. A gente quer agradar a Hashem. Para que tudo isso? Ah, vou fazer shaharit para agradar meus amigos do clube, da sinagoga, que acaba virando um moadão, é um clube. Não, 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 não. Tem que agradar o bendito seja Ele. É com Ele que a gente vai prestar as nossas contas. Elohai, Neshama, Shenatah, Tabi, Teorefa. Lembra que a gente faz isso? Essa tefilá, quando a gente acorda. Tefilá tão bonita. A gente falou isso na aula passada. Meu querido filho, aí Irmã vai terminar. Meu querido filho, é apropriado que você perceba que a oração realmente ela nada mais que um anseio apaixonado. Se aproximar do bendito seja. E se render à nossa essência. Qual é a nossa essência? Pergunta uma pessoa de 90 anos, 100 anos, o que ela pensa? Ela quer voltar à sua essência. A sua alma quer voltar a Hashem. Por mais que ela esteja aqui, mas ela já está desconectada. Ela já está partindo. Sheilota até aqui? Como é que está essa aula? Temos quanto tempo aqui de aula? Eu lembro das aulas de história da escola. Ah, explica aí, como é que está a aula? Acabou de Hã? começar. Comovente. Acabou de começar, Rabino. Está gostando? Estamos. Está gravado. Estamos. Está gravado porque tem um patrocinador. Ele patrocinou o Tá Zoom. ótimo. Pelo mérito dele, que ele tem o Forte Lemar, ele está ajudando muito, crescendo muito em Torá. Vocês viram como é que a gente, às vezes, não pode fazer algumas coisas, não tem, mas quando a pessoa investe no estudo da Torá, ela ganha berahá. E ele não entende tantas pessoas que podem escutar esse shiur e mudar, para poder fazer uma tefilá maravilhosa. E depois a gente vai entender que a gente está trazendo o quê? A presença de quem? De Kadosh Baruch Hu. Consertando as pessoas que falam português, elevando a Kedushá, Portugal, Brasil, outros lugares, Moçambique, pessoal que fala língua portuguesa. Mas tudo isso, gente, a gente precisa de quê? Kavaná. Direção à oração. Kavaná, intenção. O Talmud, no Tratado de Berahot, 31, ensina: aquele que reza deve direcionar seu coração para o céu. A oração é o caminho para chegar a Kadosh Baruch Hu. E seguir qualquer caminho. Em seguir qualquer caminho. Qualquer direção. Kavaná é tudo. Tefilá bli kavaná blim guf. Tefilá sem intenção é uma tefilá sem corpo. Vamos seguindo. Tem mais. Muito estudo. Dúvidas aqui, gente? A oração sem intenção
é adequada e é com um corpo sem alma. A essência da direção é saber o destino. Ninguém vai botar o Waze, o Google Maps, sem saber o seu destino final. E qual é o destino final do povo de Israel? Eu falei há pouco. Profeta Isaías 43, 21. Esta nação eu formei para mim mesmo, para que eles tenham os meus louvores na boca. Esse é o povo de Israel. Concentrar em cada palavra. O Talmud fala isso. Relata os Hassidims, os primeiros Hassidims, homens piedosos das gerações anteriores, passavam 1 hora inteira recitando o Shemona Esrei. A gente passa 15, 10 minutinhos, 5 minutos, tá. Agora imagina os grandes daquele período do primeiro templo, do segundo templo. Eles passavam 1 hora para recitar a Amidá. E a gente vai entender. Com aproximadamente 500 palavras no Shemona Esrei, na Amidá, eles gastavam uma média de 7 segundos em cada palavra. Cada palavra eles gastavam 7 segundos. Isso demonstrava o quão lenta e debilitadamente alguém deve se concentrar em cada palavra. Eu sei que a gente vive no período do tempo, né? Precisa acordar cedo, rezar, fazer... Mas a nossa essência tem que ser essa. Concentrar-se. A gente não está no nível dos Hassidim, Rishonim. Existe um grande livro chamado Aver Nahal. Esse rabino escreveu que Hashem usa uma coroa tecida a partir das orações, feitas a partir das orações do povo de Israel. Ele usa cada palavra da oração, conferida com intenção pura. Uma joia preciosa para adornar essa coroa. Hashem também espalhou faíscas sagradas por todo o mundo, sempre que uma pessoa faz oração com intenção. Suas palavras atraem uma dessas faíscas e são impulsionadas para o céu para adicionar brilho e fulgor e glória à coroa de Akadosh Baruch. Ou seja, o que a gente está fazendo aqui, a gente está criando letras que vão ser... Eu acho que alguém já viu aqui em Israel, algum vídeo, ou alguma foto, que fazem figuras com a letra da Torá. Alguém já viu isso? É bonito, né? Às vezes, até no próprio Sidu, se você pega o Sidu, tem uma menorá, ela está escrita com letras, né? É bem bonito. Agora imagina, tem gente que faz árvore da vida com letras, com salmos. Então, é nessa mesma alusão. Cada palavra que a gente faz com intenção, a gente constrói uma coroa para Hashem, uma coisa espiritual. E eles continuam afirmando que a oração também serve como uma chave para uma porta celestial que vai abrir e vai trazer bênçãos. E com a concentração apropriada, pura, cada palavra, cada oração desbloqueia muitas coisas. Até a questão da parnassá, do dinheiro. Isso desce à terra. E não apenas para o benefício do suplente, da pessoa que está pedindo, mas também para o mundo inteiro.
há poucos anos atrás, 4 anos atrás, a gente teve o Covid. O Covid até está voltando aí, tem muita gente que está ficando com o Covid aí, no Brasil e aqui em Israel. Mas como é que a gente se comportou quando a gente não tinha vacina? Era tudo muito incerto, a gente ficou em lockdown. O que a gente fazia? Seja judeu ou não judeu. O mundo inteiro rezou. E naquele mesmo período, 4 anos atrás, não estou falando de 100 anos, o mundo inteiro reconheceu quem é Hashem. Muitas pessoas morreram. Mas Hashem foi coroado e trouxe, por causa das orações, ouvi no mundo espirituais, desbloqueou o mundo espirituais para poder trazer a cura, para iluminar a cabeça dos homens, para que chegasse a cura. Não é o mesmo corona, é uma doença, mas não é o mesmo corona que era antes, que matava. Vocês estão entendendo o poder da Tefilá? É conectar o físico com o espiritual com o físico. É muito, muito sério. Os patriarcas, a oração, a oportunidade de que se comunica intimamente com o mestre do universo, é um legado precioso deixado por quem? Os nossos antepassados. Abraham, Yitzhak, Jacob. A oração é tão intimamente identificada com os nossos patriarcas que popularmente chamamos de avoteno. Avoteno são os nossos padres, nossos patriarcas. Os meus pais, avoteno. É uma, como assim? Eu não tenho mérito para pedir algo, mas pelo mérito de Abraão, Isaac e Jacó, que conseguiram entender tudo que eu falei há pouco, conseguiram abrir mundos espirituais para trazer o quê? A presença de Akadosh Baruch Hu. Eles foram os primeiros. E eles passaram a receita. E hoje, cada um, seja no Brasil, Portugal, Israel, onde está assistindo esse vídeo, vai poder desbloquear e trazer a presença de Akadosh Baruch Hu. Agora, vocês estão entendendo por que a primeira bênção a gente faz em mérito de Abraão, Isaac e Jacob? Interessante. O Talmud afirma apenas 3 homens são dignos de títulos de patriarca, de avot. Mesmo os 12 filhos de Jacó, mesmo todas as tribos não tiveram esse mérito. Mas porque esses 3 homens tinham calibre alto. Nenhum outro alcançou esse nível. A Tefilá. Nem Moshe Rabbeinu. Nesse mundo ele não conseguiu. Ele precisou ir para mundos espirituais para negociar com a Hashem, para poder trazer a Torá. É diferente, Moshe. Agora, um homem normal, dia a dia, Magno, a gente precisa pagar conta, precisa ir ali, pular, encontrar pessoas não muito agradáveis. Imagina como é que Abraão, Isaac e Jacó, que passaram por todas as dificuldades e conseguiram abrir portas espirituais. Eles são carruagens divinas. Tornaram Abraão, Isaac e Jacó são chamados como carruagens, Hagalot, de Deus, porque eles conseguiram trazer, através das suas tefilot, a presença de Hashem, que depois, imagina, o pecado original fechou os mundos espirituais. E a gente estava tentando abrir esse mundo espirituais com Noah. Não conseguimos. Quem vai conseguir
destravar e abrir isso, e começar a consertar o pecado original, vamos botar assim, o primeiro pecado, foi através das tefilotes de Abraham, Isaac e Jacó. Por isso, quando uma pessoa se converte, tem pessoas que são convertidas e têm vergonha de dizer isso. Ah, mas ele é Ben Abraham, mas não fala que eu sou convertido. Ah, a sociedade pobre. Mas tem pessoas que são muito orgulhosas, porque o nível de Abraão, o nível de Isaac, o nível de, Abraão, de Jacó, nem o mais grande Sadiquim. O Midrash descreve o nível dos avot. Ahavot hem mechachav. Os patriarcas, eles são carruagens divinas. Abraão, Isaac e Jacó, eles conseguem, pelos seus méritos que eles têm, de ensinar a gente a receita do bolo para trazer a presença de Hashem aqui. Porque eles negaram os seus direitos, seus desejos individuais, eles puseram em frente todo o Avodat Hashem e reconheceram a Shekhinah, a presença de Hashem. Eles foram os pioneiros. O Talmud descreve que os patriarcas introduziram a divindade no mundo à sua maneira. A oração foi introduzida pelos patriarcas. Abraham, que rezava pela manhã, Yitzhak, que rezava na Minchá, pela tarde, e Yaakov, que rezava pela noite. Sheilot. Perguntas. Ficaram claro? Está muito difícil para ele. É tudo importante, né, Rabino? Muito legal, né? Sim, são coisas que a gente não para para Analisar, né? É, Entrou no automático. A pior coisa é quando entra no automático. Entrar no automático fica sem graça. A gente vai continuar essa aula. Agora, quero que vocês façam o seguinte. Feche os olhos. Respira. Respira. Deus. Foi forte. São tantas emoções, como o Roberto Carlos fala. Mas essas emoções é com o que do chá. Eu quero ensinar uma segular para vocês. Tá? Eu não sei como a gente vai fazer, mas eu me preocupo. Aluno meu, sem mezuzá, é perigo. Tem gente que quer comprar Zorra, Emará, e não compra mezuzá. E não entende que tudo tem que começar do mais pequeno até o mais alto. Tem nível. Mezuzá é íntimo. Ninguém pode até dormir sem mezuzá. E quem quer fazer um processo de conversão tem que ter mezuzá. Você sabe, ninguém se converte. Essa palavra se converteu é errada. Na Gemara a gente fala, na Torá a gente fala ger, ger. Um ger que retorna a ser um ger. Ou seja, ninguém se converte, ninguém deixa de ser o que era e volta. A alma sempre foi judia. A gente só está voltando à nossa essência. Então, para poder voltar à nossa essência, a gente precisa entender e voltar a fazer o que a gente faz na nossa essência. Na nossa alma. A gente já tem 80% lá. O resto
O resto é resto. Então, eu quero que vocês, eu vou botar lá no grupo, mas eu quero que vocês, todas as vezes que saírem das casas de vocês, todas as vezes que saírem da casa de vocês para o trabalho, para alguma coisa muito séria, ou mesmo banal, toque na mesa de vocês e repita comigo. Eu vou falar em hebraico, eu vou botar transliterado lá no grupo, vou tirar foto, e esse é o nosso compromisso. Até 3 aulas, a gente já saber decorado isso em hebraico. A tradução eu vou falar agora. Nos auxilia o eterno Deus. Deus cuida, Deus que auxilia e que com a nossa mão, a minha mão, Hashem, peço a ti, Hashem, que cuida da minha saída, da minha entrada, para a vida e para Shalom, para todo sempre. Shaddai, que, que guarda todos os caminhos da má língua e que nos dá vida. Seria essa a tradução, mais ou menos. Então, quero que vocês repitam comigo. Quando vocês saírem, esse é o nosso trabalho de casa que a gente vai fazer no todo finalzinho de aula. Eu quero até, daqui 3, 4 aulas, eu quero que todo mundo decore. Tá? Vai estar gravado também, mas a gente vai estar no grupo também. É uma frase de três linhas, muito importante. Porque a gente sai de casa, a gente às vezes nem sabe se vai voltar. Né? Às vezes a gente sai com uma coisa, já tem uma outra informação, um dano. Então a gente pede a Shem para que cuide. Tá? Então vamos falar junto. Leshuatecha. Quero ouvir agora todo mundo. Deixa a terra, Deixa a terra, Neshuaterra. Deixo a terra. Lishuatecha. lixo a terra, Neshuaterra. Iviti. Iviti, Iviti. Adonai. Adonai, Adonai. Adonai. Shomri. Tomri. Shomri. Tomri. Adonai. Adonai, Tili. Tili. Ili, Ili. Aliad. Aliad, Aliad. Aliad. Aliad, Yemini. Yemini, Adonai. Adonai, Ishmor. Lishmor. Ishmor. Ishmor. Tei. Tehi. Seti. Sorry. Seti. Tehi. Ovoi. Ovoi, Voi. Lechaim. Lehaim, Lehaim. Ur Shalom. Shalom. Ve'ata. Beata. Ve'ata. Beata. Ve'ad. Beadi. Olam. Olam. Shaddai.
Tarai. Shaddai, nome de Deus. Da mesma usada, tá escrito Shaddai, Shaddai. Ishmareni, Ishmareni. Ishmareni. Yeshmereni, Ishmereni. Ishmereni. Miatse, Miatse. Miatse. Ara, Vara. Ara. Mikol Tsara, Mikol Tsara. Sará. Vesuka, Vesuka. Vesuka. Amém. 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 Toca na mezuzá quando a gente sai. A gente vai falar essa frase. Eu quero que vocês falem em hebraico, porque hebraico abre outras portas espirituais. Até lá a gente vai falar em português, mas eu quero, todo final da aula, passar eu vou gravar um áudio, tá lá no grupo. Eu vou querer realmente que vocês decorem isso, não porque eu quero que vocês decorem, porque realmente vai ser uma proteção para vocês. Assim, jogo aí. Quando vocês saírem e entrarem em vossas casas, um shalom. Sheilot, Rabino, eu imagino qual deve ser a resposta, mas eu ainda não tenho assim. Só estava falando da profundidade de recitar em hebraico, certo? Hashem, sendo Deus, qual é a diferença entre falar em hebraico, que é o Lashon HaKodesh, ou falar em, por exemplo, inglês, ou em português, ou em italiano? Hashem, sendo Deus, ele não entenderia, por exemplo? Ou o hebraico por si só, por ser uma linguagem santa, ele tem uma diferença? Como que eu posso explicar para uma pessoa que é de fora do judaísmo a profundidade que é isso? Bom, a pergunta é muito boa e ela foi respondida no Ser Judeu e também por perguntas do porquê da Livraria Sefer, mas vamos lá. O mundo foi criado em hebraico. A língua sagrada, Lashon HaKodesh. Naturalmente, você pode rezar em qualquer idioma, mas a língua hebraica, você abre portões mais elevados. Por isso, cabe os rabinos cobrarem das pessoas que rezem em hebraico, porque você abre portas. Lembra que eu falei em aula? Todas essas aulas, essas portas estão fechadas. E é com códigos, os códigos. Por isso a gente delega a oração em hebraico, com razão. A gente pode rezar em português, ou italiano, em inglês, ou a língua que você... Mas, quando você abre, você próprio fala em hebraico, ou transliterado, não sei as letras ainda, mas eu sei o transliterado, você está abrindo uma esfera espiritual muito elevada, que vai poder te dar uma luz mais. Por isso a gente tem que se esforçar a fazer as orações em hebraico. Também, a gente está falando agora das 3 primeiras bênçãos do Shemona Esrei. E a gente fala que, primeiro, Abraão, Isaac e Jacob, eles eram conectados, eles fizeram essas tefilotes todas em hebraico. Então, toda a Lashon HaKodesh, ela é uma conexão com os nossos antepassados. E a gente dá identidade para onde a gente veio. Então, se a gente vai fazer em outros idiomas, a gente perde a nossa identidade. Obrigado, Rabino. Oi. Dúvidas? Oi, Rabino. Perguntas? Momento pergunta. Oi, Rabino, posso perguntar? Por favor. Gostou da aula? Ótima aula como sempre. Eu tenho uma dúvida justamente com relação a esse ponto que o colega falou, mas em relação à compreensão do texto em hebraico. Eu rezo bastante em hebraico, mas muitas das vezes eu tenho que ficar voltando para a parte em português para entender. E aí, às vezes, a cabeça voa longe, né? Você tem que retomar
que volta, que vai, às vezes o tempo não ajuda também, você tem que sair correndo e tudo. Então, essa é uma dificuldade que eu tenho, vários colegas devem ter essa dificuldade também. Esse é um grande exercício, como eu falei, às vezes a gente na aula, eu falei na aula, que às vezes as nossas palavras não condizem com os nossos sentimentos, a gente está pensando, porque já está tudo no automático. Por isso, a gente tem que fazer o exercício de primeiro entender o que a gente está rezando. E um conselho que eu falo, tenta fazer primeiro, um dia quando está na tefilá com o pessoal, faz em português. Toda tefilá, todo shahari, todo amidá. Mas bota kavaná. Faz tudo em português, você entende. Aí você vai, poxa, que bonito. Dá atenção naquilo. Aí, no dia seguinte, você faz todo em hebraico. Fica fazendo isso. Aí chega um momento que você já está conhecendo o que você está falando. Aí você não precisa mais de português. É muito simples. Perfeito, Rabino. Boa ideia. Todo mundo vai tentar. A gente vai conseguir, gente. Lembra? Tem que descer do salto, botar aquele sapato mais baixo. O ego, o eu, não caminha com a tefilá. A gente tem que parecer como Moshe Rabbeinu quando foi lá ver o divino. E como Abraão, Isaac e Jacó. Eu espero que vocês tenham gostado. Chegou naquele momento que todo mundo gosta. Né? Turma do José. Não tem mais. Foi bom para vocês? Foi bom para mim. Muito bom. Vai estar gravada. Quem chegou um pouquinho mais tarde vai pegar uma aula super legal, super gostosa. E vamos que vamos. Viu como é que a gente melhorou? Está melhorando a nossa tefilá. Não está melhorando, Marco? Está valendo a pena? Tá. Todo mundo chegar na tefilá vão chegar assim, uau! Eu entendo o que é tefilá. Talvez sabe o que me deixa mais triste é quando um aluno me fala, Rabino, eu não sei o que é tefilá, eu não sei rezar. E a gente está tentando pouco a pouco resolver esse problema. Se a gente consegue, a gente passa por outro nível. Shavua Tov, obrigado, muitas bênçãos, Berachot. Shavua Salvador, Muito bom, Rabino. muito bom. Vai para lá, muito bom. Obrigado. Rabino. Tchau, tchau, tchau. Babá.